E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, quarentenados, protegendo a si e a quem estiver próximo de vocês. E eu estou gravando esse vídeo para esclarecer algumas questões relativas à organização do nosso trimestre, um trimestre completamente atípico, né, para nós professores, para vocês alunos, né, para a direção, para todo mundo. Então, exigiu que a gente tomasse providências e buscasse outras ferramentas, né, para poder dar continuidade então aos nossos estudos, aos nossos trabalhos, tá? Então, assim, foram enviados, disponibilizados alguns materiais na plataforma da escola, tá? E eu estou gravando esse vídeo aqui para esclarecer um pouco sobre como é que vai se dar esse processo de finalização do trimestre, tá? Então, assim, primeiramente, o conteúdo do nosso trimestre foi dividido em 4 partes, tá? Sendo que 2 partes já estão disponibilizadas na plataforma da escola, tá? Com o conteúdo e os respectivos exercícios, tá? Que tem relação com o conteúdo, que é para vocês estudarem o conteúdo, fazerem os exercícios como uma forma de exercitar, então, né, aquilo que vai ser a matéria da nossa prova. Tá? Então, ao final do trimestre, a gente vai realizar uma prova cujo peso é 5 pontos. Tá? Essa prova vai ser feita um dia antes do simulado. Então, o simulado vai ser no dia 14 de maio e a nossa prova, então, vai ser realizada no dia 13 de maio, certo? Então, pegar um tempo que vocês já vão estar bem estudados, né? Então, a matéria com certeza vai estar na ponta da língua, tá? E então, assim, além dessas 4 partes, o que que acontece? A gente tem ainda uma aula online programada para o dia 5 de maio, às 10 horas da manhã, tá? Então, para vocês acessarem essa aula, está sendo disponibilizado um link também ali na plataforma da escola, que vocês devem acessar esse link para poder então entrar na sala de aula virtual, tá? Para questão de tirar dúvidas, né, sobre o conteúdo, para a gente fazer algumas correções de exercícios também, né, que estão presentes então nas nossas apostilas e então a gente dá os encaminhamentos finais aí para a finalização do trimestre, certo? Além disso, o seguinte, no primeiro material que foi disponibilizado, a gente tem algumas questões para pesquisa, tá? Referentes aos trabalhos, para vocês enviarem esses trabalhos que fazem parte da avaliação também. Esses trabalhos têm um peso de 4 pontos, tá? E esses pontos são divididos em algumas questões. Então, só para dar uma revisada aqui, esses trabalhos são 4, tá? E esses 4 trabalhos são os seguintes. Primeira questão, então, vocês devem escolher 2 doenças causadas por protozoários e descrever as seguintes informações sobre cada uma delas. Então, vocês vão escolher as 2 doenças causadas por protozoários, tá? Que estão descritas, então, estão mencionadas as doenças no nosso material, certo? E vocês vão dizer o nome da doença, o nome do organismo causador, quais os sintomas da doença, como é transmitida a doença e quais as medidas possíveis de prevenção. Tá? Então isso vocês vão digitar ou escrever à mão, tirar uma foto, né, do caderno de vocês e enviar isso para o meu e-mail, tá? Que é o leandro.viaeco@gmail.com. Tá? Isso até o prazo de entrega é até o dia 8 de maio, numa sexta-feira, certo? Então, assim, a segunda questão para pesquisa, valendo um ponto também, é sobre o reino protista, né, para explicar a relação entre os grupos de protistas listados abaixo com as características biológicas, ecológicas ou econômicas a qual eles estão relacionados. Então tem a letra A, B e C, onde aparecem grupos então de protistas e alguns fenômenos. E vocês vão escrever qual a relação entre esses protistas e esses fenômenos que estão sendo mencionados. Tá? Então na letra A vocês têm algas dinoflageladas, tá? E o fenômeno da maré vermelha. Então vocês vão escrever sobre qual é a relação, o que é a maré vermelha, qual a relação que tem a maré vermelha com os protistas, né, as algas dinoflageladas, tá? E vão descrever isso. Na letra B, vocês vão descrever sobre a relação entre as algas verdes e a composição de líquens e plânctons, certo? Então a gente já viu isso aí inclusive em aula, tá? Vocês vão então escrever nas palavras de vocês, né, o que são líquens e plânctons e qual a relação que isso tem com as algas verdes. E na letra C, então, a relação entre a digestão em ruminantes e os protozoários ciliados.
né, como se dá a digestão em ruminantes e que isso tem a ver então com os protozoários ciliados, certo? Essa questão então também vale um ponto, são 4 questões, né, para vocês responderem e enviarem, cada questão valendo um ponto. A terceira questão é sobre o reino plant, tá? Sobre o reino vegetal. Então, sobre histologia vegetal, onde vocês vão descrever como acontece o crescimento primário, isto é, em altura e comprimento das plantas, mencionando os principais tecidos e estruturas vegetais e as funções que eles desempenham, né, nas plantas. Então a gente tem, vocês vão dizer quais são como é que acontece, né, o crescimento em altura, né, e em comprimento das plantas, dizendo quais são os tecidos que fazem parte desse processo, tá? E quais as estruturas vegetais e as funções que eles desempenham, né? Como é que acontece? Como é que as plantas crescem tanto para cima quanto para baixo, tá? E quais são os tecidos e as estruturas que fazem parte desse processo, tá? Então, na quarta questão e última é sobre fisiologia vegetal, em que são mencionados 5 hormônios vegetais que vocês vão dizer, né, as funções desses hormônios e vão mencionar os órgãos e as estruturas onde esses hormônios atuam nas plantas. Tá? Então, para que serve, né, cada hormônio, qual a função desse hormônio, onde esses hormônios atuam, tá, nas plantas. Então, a gente tem letra A sobre as auxinas, a B sobre as giberelinas, a C sobre as citocininas, a D sobre o etileno e a E sobre o ácido abscísico, tá? Que é o ABA, certo? Então, desses 5 hormônios vegetais, vocês vão dizer, né, aonde eles atuam, de que forma eles atuam, né, quais as funções que eles desempenham no vegetal, certo? Essas 4 funções, então, elas fazem parte do nosso conjunto de trabalhos a serem entregues até o dia 8 de maio, numa sexta-feira, certo? E que vale um ponto cada um, fechando 4 pontos dos trabalhos, um ponto relativo ao simulado do dia 14, então aqui fecham 5 pontos, e o restante dos outros 5 pontos são referentes ao peso da nossa prova, que vai ser realizada dia 13 de maio, certo? Com o conteúdo das quatro partes, né, do nosso conteúdo de biologia, certo? Então, assim, já foram disponibilizados 2 partes com os exercícios, certo? Na semana que vem vai ser disponibilizado o gabarito para a gente corrigir, certo? E também vão ser disponibilizados, né, as outras partes do conteúdo para vocês irem lendo, estudando, fazendo os exercícios. Na semana seguinte a gente faz a correção de novo das partes 3 e 4, né? E depois disso, então a gente faz uma revisão, né, de todo o conteúdo e a gente então está pronto para fazer a nossa prova no dia 13, certo? Então é isso, pessoal. Quem tiver dúvidas sobre o conteúdo, sobre os trabalhos, sobre os exercícios, sobre qualquer questão relacionada à biologia, né, do nosso trimestre, vocês enviem suas dúvidas para o e-mail leandro.viaeco@gmail.com, tá? Que a gente vai então tirando elas aos poucos, eu vou respondendo e assim a gente vai resolvendo todas as questões relacionadas ao nosso primeiro trimestre, certo? Então é isso, eu desejo para vocês ótimos estudos, fiquem em casa, se protejam e protejam quem esteja perto de vocês. Um grande abraço e até breve.